Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Você é convidado para o estudo da lição de número 2 deste trimestre, o Pentecostes. Antes de iniciarmos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos, meus irmãos e eu, juntos, em oração. Estamos buscando a Tua graça. Estamos buscando o poder do Espírito Santo sobre nós, para entendermos a lição de Atos capítulo 2. Derrama sobre nós o Espírito Santo como foi naquele primeiro século. Dá-nos esta graça, pois nós pedimos em nome de Jesus. Amém. O Pentecostes. Esta é a lição número 2. O verso áureo: a este Jesus que Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas, exaltado, pois à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Atos capítulo 2, versos 32 e 33. O dia 16 de Nisan de cada ano era o dia da festa das primícias. O santuário da terra tinha 7 festas sagradas, que eram festas proféticas, que estavam apontando para a obra de Jesus Cristo, o ministério de Jesus Cristo, tanto aqui na terra, durante os seus 3 anos e meio de ministério, como também o ministério de Jesus Cristo no santuário do céu. Estas 7 festas proféticas, elas explicam o plano da salvação. Queridos, a primeira festa era a festa da Páscoa no dia 14 de Nisan. E a segunda festa era a festa dos pães asmos, que começava no dia 15 de Nisan e se estendia por 7 dias. A terceira festa era a festa das primícias, que ocorria no dia 16 de Nisan. E esta profecia da festa das primícias se cumpriu juntamente com a Páscoa e a festa dos pães asmos. Com efeito, Jesus Cristo ressuscitou no dia 16 de Nisan, naquele primeiro dia da semana. A quarta festa ocorria 50 dias depois da festa das primícias. Isto significa que depois que Jesus ressuscitou, naquele primeiro dia da semana, passaram-se 50 dias e então aconteceu a festa do Pentecostes. A festa das primícias era bem no início da colheita. Eram os primeiros frutos colhidos e consagrados a Deus para serviço santo. E a festa do Pentecostes era no final da colheita. Era uma festa maravilhosa de gratidão a Deus, e a festa do Pentecostes era uma profecia, apontando para a entronização de Jesus Cristo no santuário do céu. Louvado seja Deus, porque Deus escreveu através da profecia tudo aquilo que iria acontecer, e a profecia tem se cumprido exatamente. Na parte de domingo, a vinda do Espírito. O Espírito Santo, embora estivesse presente na terra desde a semana da criação. Quando você abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 1 e o verso 1 e 2, nós lemos: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Antes de Deus, no primeiro dia da criação, falar haja luz e houve luz, antes deste primeiro dia, o verso 2 de Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Lá estava o Espírito Santo. Queridos, Pai, Filho e Espírito Santo trabalharam unidos na semana da criação para criar a raça humana, a família humana. Mas Pai, Filho e Espírito Santo também estão unidos na restauração e na redenção da família humana. O Espírito Santo se fez presente na terra durante todo o período do Antigo Testamento. Você pode, ao ler a Bíblia, o livro de Juízes, você vê como o Espírito Santo se apossou de Gideão e tornou um valente, um vitorioso, um batalhador. O Espírito Santo também, a Bíblia diz no livro de Juízes, que se apossou de Jefitá. O Espírito Santo também se apossou de Sansão. O Espírito Santo esteve presente durante toda a era do Antigo Testamento. Mas não era um derramamento do Espírito Santo. O Espírito Santo era derramado sobre pessoas específicas, para uma missão específica, não sobre todo o povo. Mas vindo então o Novo Testamento,
Acontecendo então a festa do Pentecostes, lá no céu, a entronização de Jesus Cristo no santuário do céu, a inauguração do santuário celestial. Então se cumpriu o que Jesus disse: todo o poder me é dado no céu e na terra. E Jesus Cristo cumpriu a promessa feita: eu vos enviarei outro Consolador. E Jesus Cristo enviou exatamente no dia do Pentecostes. Abra sua Bíblia em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2 e os versos 1 até o verso 3. Aqui lemos: e cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. No dia do Pentecostes, o Espírito Santo foi derramado. É uma promessa feita por Jesus Cristo. Eu irei, mas vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador. Ele habitará em vós. Queridos, aqui iniciou a era do Espírito Santo, do derramamento do Espírito Santo, não sobre pessoas específicas, mas para todo aquele que busca, para todo aquele que pede. Por isso Jesus disse: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á, porque todo aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, e aquele que busca encontra. Se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, muito mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Queridos, o Espírito Santo está à disposição sua, minha, aqueles que pedem, aqueles que buscam, aqueles que oram. Eles receberão sim, porque vivemos na era do Espírito Santo. Em obediência à ordem de Jesus Cristo, não se ausentem de Jerusalém, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos do Espírito Santo. Em obediência à ordem de Jesus, os discípulos permaneceram ali em Jerusalém, orando, confessando seus pecados. Depois que Jesus ascendeu ao céu, ele esteve 40 dias com eles, andando aqui na terra, mas depois que ele subiu ao céu, passaram-se 10 dias, e esses 10 dias os discípulos passaram em oração, em comunhão, em confissões, em reconciliações, preparando-se para o recebimento do Espírito Santo. O Espírito Santo não pode ser derramado sobre você, meu querido irmão, de qualquer jeito, de qualquer forma. Não. O Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos faz pedir perdão. O Espírito Santo nos leva a confessar os nossos pecados, a escrever uma carta, a escrever uma mensagem pedindo perdão para alguém, ou usar o telefone para chamar alguém e pedir perdão para esta pessoa. O Espírito Santo reconcilia marido e esposa, reconcilia pais e filhos, reconcilia membros dentro da igreja, porque o Espírito Santo não pode ser derramado sobre uma igreja dividida, sobre uma igreja em contendas, sobre uma igreja litigiosa. O Espírito Santo produz esta reconciliação, esta harmonia, como fez com os discípulos durante aqueles 10 dias que antecederam o dia do Pentecostes. Mas no dia do Pentecostes, cumpriu-se a promessa de Jesus Cristo, porque ele foi entronizado no céu. Todo o poder me é dado no céu e na terra, e o Espírito Santo foi enviado sobre a igreja de Jesus Cristo e nunca mais parou de ser derramado sobre a igreja. Só não recebe aqueles que não querem, só não recebe aqueles que não pedem, só não recebe aqueles que rejeitam confessar os pecados. Ó, queridos, aquilo que no Antigo Testamento era dado somente para pessoas específicas, para missões específicas, hoje o Espírito Santo está dando a todo aquele que pede e busca. Mas o Espírito Santo tem sido negligenciado, o Espírito Santo não tem sido valorizado. Por isso a igreja de Laodiceia é caracterizada pela mornidão, porque tu não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Os mornos são aqueles que vivem uma vida cristã destituída do Espírito Santo. E uma vida destituída do Espírito Santo é uma vida comprometida com o mundo, é uma vida profana, é uma vida de amizade com o mundo. Mas Deus sonha com uma igreja batizada pelo Espírito Santo. E existe um remanescente fiel na igreja, buscando esse batismo cada dia. É uma experiência que deve se repetir constantemente na vida sua e minha, de todos aqueles que querem desenvolver o caráter de Jesus Cristo e ter a mente de Jesus Cristo. Que Deus te abençoe nesta busca diária e incessante pelo batismo do Espírito Santo.
na parte de segunda-feira, o dom de línguas. O dom de línguas tem sido motivo de muita polêmica. Hoje você pode encontrar o dom de línguas sendo manifestado em dezenas, em centenas e milhares de igrejas. Em cada esquina da cidade você pode encontrar uma igreja pentecostal. Mesmo entre os católicos existe a igreja carismática e se manifesta entre eles também o dom de línguas. Como este dom de línguas está se manifestando de uma forma tão abundante em todos os lugares, queridos, nós temos que analisar, nós temos que estudar, porque o batismo do Espírito Santo e a manifestação dos dons do Espírito Santo não são tão populares assim. O dom do Espírito Santo não é dado para todo mundo. Não é todo mundo que é batizado que recebe o dom do Espírito Santo. Não é quando você é batizado nas águas que você recebe o batismo do Espírito Santo. Ali você nasceu da água e do Espírito. E você deve continuar crescendo na comunhão com Jesus Cristo, assimilando a mente de Jesus Cristo, recebendo a vida de Jesus Cristo, tornando-se semelhante a Ele, desenvolvendo na sua vida o fruto do Espírito Santo. E naqueles que vão desenvolvendo o fruto do Espírito Santo, que são os traços de caráter de Jesus, sobre estes, o Espírito Santo será derramado e eles serão batizados pelo Espírito Santo e receberão os dons do Espírito Santo. Portanto, queridos, quando você vê milhares de igrejas e milhares de pessoas, todas sendo batizadas pelo Espírito Santo e todas falando línguas, você deve parar e pensar e analisar e buscar na palavra de Deus a verdade. Porque para cada dom verdadeiro do Espírito Santo existe o dom falso, a contrafação. Satanás é especialista em contrafazer. Satanás é especialista em imitar os dons verdadeiros. E é interessante, queridos, que todos esses que recebem esse tipo de dom de línguas estranhas, eles também defendem a não obediência aos mandamentos de Deus. Podemos dizer que o dom de línguas estranhas está associado com a não obediência aos mandamentos de Deus. Será por quê? Por que exatamente aqueles que defendem a não obediência aos mandamentos de Deus estariam recebendo esse dom de línguas estranhas? Eu convido você para ler comigo agora Atos capítulo 2 e o verso 4 em diante. Atos capítulo 2 e os versos 4 em diante. E todos foram cheios do Espírito Santo. Está falando dos apóstolos. Todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. E em Jerusalém estavam habitando judeus varões religiosos de todas as nações que estão debaixo do céu. O verso 6. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. As pessoas que estavam ouvindo os apóstolos falando, eles entendiam plenamente, claramente o que eles estavam falando na sua própria língua materna. E o verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Aqui está o dom verdadeiro de línguas. Queridos, o verdadeiro dom de línguas são línguas estrangeiras, não estranhas. Estrangeiras, línguas que são faladas em nações. Línguas que estes apóstolos não aprenderam na escola. Eles não fizeram um curso para aprender a falar estas novas línguas. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo, pelo batismo do Espírito Santo. E eles aprenderam a falar corretamente estas línguas estrangeiras. Aqui diz que existiam pelo menos 15 nacionalidades ali presentes. Vejam aí comigo, Atos capítulo 2 e o verso 8 em diante. Como, pois, os ouvimos, cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Está claro? Línguas que existem. E o verso 9. Partos e medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, e Judéia, e Capadócia, e Ponto, e Ásia, e Frígia, e Panfilha, Egito e partes da Líbia, junto a Cirene, e forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Queridos, quando o Espírito Santo é derramado sobre você, ele também dará dons para você. Existe uma diversidade de dons.
O dom de línguas é um dos muitos dons do Espírito Santo. E eu quero convidar você para ler comigo agora a palavra de Deus em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, vamos ver então a partir do verso 1. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Existia muita ignorância na igreja de Corinto sobre os dons espirituais. Estavam se manifestando dons falsos do Espírito, estavam se manifestando na igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja problemática. Quando você começa a ler desde o capítulo 1, já existia muita briga, muita contenda entre os irmãos. Capítulo 1, verso 11 diz: porque a respeito de vós, irmãos meus, me foi comunicado pelos da família de Cloé que há contendas entre vós. Quem produzia estas contendas e brigas entre os cristãos da igreja de Corinto? Era Satanás. Veja outro problema que existia na igreja de Corinto, no capítulo 5, verso 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Um filho vivendo sexualmente com a madrasta, com a mulher do seu pai. Problemas dentro da igreja de Corinto. No capítulo 6, Paulo menciona que os irmãos da igreja de Corinto estavam brigando entre si e um irmão levando o outro diante do juiz. Um irmão levando o outro para a corte, processando o irmão. Por isso diz aqui no capítulo 6, Paulo censura a contenda entre os irmãos. E agora no capítulo 7, a Bíblia fala que entre os cristãos da igreja de Corinto existiam problemas entre os casais. Homens que não davam carinho para suas esposas. E queridos, no capítulo 8 fala que na igreja de Corinto existiam problemas também relacionados a comer alimentos sacrificados aos ídolos. E no capítulo 9, Paulo fala que na igreja de Corinto ele não estava sendo reconhecido como apóstolo. Portanto, queridos, vocês podem perceber que a igreja de Corinto era uma igreja problemática. E o dom de línguas estranhas, esse dom de língua falso que se manifestou na igreja de Corinto, era mais um problema que existia dentro da igreja. Por isso Paulo escreveu. Convido você para ler então, 1ª carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 4. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. E o verso 7. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Esta frase do capítulo 12, verso 7, define o dom verdadeiro. O dom verdadeiro é dado para aquilo que for útil, para aquilo que for necessário. Uma pergunta: você acha que o dom de línguas verdadeiro, o falar em línguas estrangeiras, para pregar o evangelho no mundo todo, era realmente necessário para os apóstolos naquele dia do Pentecostes? Certamente que sim. Jesus Cristo disse: ide a todo mundo e pregai o evangelho a todas as nações. Mas como os apóstolos poderiam se espalhar para o mundo todo e pregar o evangelho em outras línguas que eles nunca tinham estudado e não sabiam falar aquelas línguas? Queridos, o Espírito Santo solucionou o problema. O Espírito Santo os capacitou a falar gramaticalmente, corretamente, as línguas que eles nunca tinham estudado. E foi assim que o evangelho se espalhou pelo mundo, pelas nações, ao ponto de Paulo dizer que nos seus dias o evangelho tinha sido levado ao mundo todo. Então, o dom de línguas foi muito útil. Mas eu pergunto, será que este dom de línguas estranhas, línguas que aqueles que falam não entendem, línguas que aqueles que ouvem também não entendem, línguas que são faladas todas ao mesmo tempo, um barulho, uma confusão, uma desordem, vocês acham que isto tem utilidade? Qual é a utilidade deste dom de línguas estranhas? Nenhuma utilidade. Porque não está comunicando o evangelho para ninguém. Porque todos dentro de uma igreja falam a mesma língua. E de repente todos começam a falar em línguas estranhas? Para quem e para quê? Para nada. Sem utilidade.
Portanto, queridos, quando nós aplicamos este texto aqui, de 1ª Carta aos Coríntios, capítulo 12, verso 7, ele já destrói o dom falso de línguas. Por quê? Porque diz aqui, mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Se não for útil, não é do Espírito Santo. E ainda no capítulo 12, verso 11, diz, mas um só e o mesmo Espírito opera todas estas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. O Espírito Santo dá os dons de acordo com a vontade dele, como ele quer, não é segundo nós queremos. Você não vai receber o dom que você pede, você vai receber o dom que o Espírito Santo quer dar para você. É o Espírito Santo que define quais são os teus dons. E existe uma diversidade de dons. E aqui no capítulo 12 e no verso 28 diz, capítulo 12, verso 28 da 1ª Carta aos Coríntios, aqui diz, e uns pôs Deus na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura são todos apóstolos? É uma pergunta que Paulo faz e que cada um de nós tem que responder. Porventura na igreja são todos apóstolos? Qual é a resposta? Obviamente que não. São todos profetas? Obviamente que não. São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Têm todos o dom de curar? Obviamente que não. Falam todos diversas línguas? Não. Interpretam todos? Não. Portanto, diz o verso 31, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Queridos, Paulo está dizendo que o dom é dado segundo o Espírito Santo decidir. É ele quem decide. Outro ponto importante, seja o dom de curar, seja o dom de profetizar, seja o dom de falar em línguas, não é um dom que todos vão receber. Não tem como alguém dizer, se você não falar em línguas, é porque você não foi batizado pelo Espírito Santo. Não, queridos. Os dons são diversos e o Espírito Santo dá a cada um segundo ele quer. Paulo ainda menciona aqui na 1ª Carta de Coríntios, capítulo 13, ele fala de um dom que todos os crentes, todos os salvos em Jesus Cristo, eles terão este dom. E você sabe qual é? 1ª Carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, diz que este é o dom do amor. Este sim, todos terão que ter. Não é possível você amar a Jesus Cristo. Não é possível você estar salvo em Jesus Cristo e não ter esse dom do amor a Deus e do amor ao próximo. Portanto, queridos, procure com zelo o mais excelente dom, que é o amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a si mesmo. Você vê uma diferença muito grande entre o dom de línguas manifestado na igreja de Corinto, na 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o dom de línguas manifestado entre os apóstolos lá no dia do Pentecostes. Lá no dia do Pentecostes existiam pelo menos 15 nações diferentes, ouvindo cada um na sua própria língua em que eram nascidos, línguas estrangeiras. Porém, queridos, aqui no capítulo 14 da 1ª carta aos Coríntios, Paulo fala de uma língua estranha, de uma língua que ninguém entendia. Por isso diz aqui no capítulo 14, o verso 6, e agora, irmãos, se eu for ter convosco falando línguas estranhas, que vos aproveitaria se vos não falasse ou por meio da revelação, ou da ciência, ou da profecia, ou da doutrina? Verso 7. Da mesma sorte, se as coisas inanimadas que fazem som, seja flauta, seja cítara, não formarem sons distintos, como se conhecerá o que se toca com a flauta ou com a cítara? Porque se a trombeta der o sonido incerto, quem se preparará para a batalha? Verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis, como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Paulo aqui resolve o problema do falso dom de línguas da igreja de Corinto, porque ele diz no verso 9, vou ler de novo, 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 9. Assim também vós, se com a língua não pronunciardes palavras bem inteligíveis,
Ou seja, palavras que você entende o que está falando e palavras que os que estão ouvindo também entendem o que você está falando. Palavras bem inteligíveis. Como se entenderá o que se diz? Porque estareis como que falando ao ar. Paulo está repreendendo a manifestação do falso dom de línguas na igreja de Corinto. É uma repreensão, não um incentivo. Atos capítulo 2 está falando de línguas estrangeiras. 1 Coríntios capítulo 14 está falando de línguas estranhas. Queridos, exatamente estes que exaltam o dom de línguas estranhas são aqueles mesmos que dizem que não precisamos guardar os mandamentos de Jesus Cristo. É óbvio, todos aqueles que vivem em pecado, eles entristecem o Espírito Santo, porque o Espírito Santo, diz em João capítulo 16, verso 8, nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando nós nos negamos a obedecer os mandamentos de Jesus, nós entristecemos aquele que escreveu estes mandamentos, que é Jesus. E o espírito maligno, então, dá o falso dom de língua para que a pessoa entenda que ela foi batizada pelo Espírito, mostrando, dando evidências de que ela não precisa obedecer os mandamentos de Deus. A pessoa é enganada pelo próprio Satanás. A pessoa se acha num alto nível espiritual quando na realidade está vivendo em pecado, porque 1 João capítulo 3, verso 4 diz: pecado é transgressão da lei. Se nós vivemos na transgressão da lei, nós precisamos confessar os nossos pecados para receber o perdão e a salvação em Jesus Cristo. Mas se nós insistimos na transgressão da lei, Deus não pode perdoar os nossos pecados a menos que haja arrependimento. Para que haja arrependimento, eu tenho que confessar os pecados, sentir tristeza pelos pecados cometidos. Queridos, se nós planejamos continuar transgredindo a lei, se nós fazemos planos para continuar na transgressão, o Espírito Santo não será derramado sobre nós. Bendito seja Deus. Eu já tenho conversado com dezenas de pessoas que não conseguiam falar as línguas estranhas e eram pessoas sinceras. Não fique desanimado, meu querido irmão. Se você não consegue falar as línguas estranhas, louve a Deus. Por quê? Porque você não está tendo a sua mente invadida por espíritos. Deus selou a sua mente. E somente o Espírito Santo verdadeiro é que penetra na sua mente quando você se dispõe a obedecer a Deus, viver em comunhão com Jesus Cristo, fazendo a vontade de Jesus Cristo. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14 e o verso 18 e 19. Veja o conselho que Paulo dá. Dou graças ao meu Deus porque falo mais línguas do que vós todos. Paulo era um poliglota, ele falava muitas línguas estrangeiras. E o verso 19 diz: todavia eu antes quero falar na igreja 5 palavras na minha própria inteligência, para que possa também instruir aos outros, do que 10.000 palavras em língua desconhecida. Não adianta falar língua estranha que ninguém entende, só cria confusão, causa escândalo. Veja aqui no verso 23. Se, pois, toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem indoutos ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? É uma confusão, é um barulho. Por isso Paulo criou uma regra, uma ordem, para resolver o problema da igreja de Corinto. Veja a regra e a ordem que Paulo estabeleceu aqui na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, e o verso 26 e 27 e 28. Que fareis, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para edificação. Se ninguém entende, não está havendo edificação. Muitas pessoas que falam línguas estranhas dizem: mas eu estou sendo edificado. Como, queridos? Você está sendo edificado se você não entende o que está falando. Por isso, Paulo diz: faça-se tudo para edificação. E o verso 27. E se alguém falar em língua estranha, faça-se isso por 2, quando muito 3, e por sua vez, e haja intérprete. Ou seja, uma pessoa quer falar língua estranha, ele deveria falar sozinho, um de cada vez. Se esta regra for colocada, acaba o dom de língua estranha. Porque o dom de língua estranha precisa de barulho, precisa de multidão falando junto, aquele barulho, aquela confusão. É no meio do barulho que Satanás se manifesta. No meio do barulho, Satanás se infiltra e as pessoas não percebem que é Satanás.
Mas, queridos, Deus diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É na quietude que você descobre que Deus é Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. O Espírito Santo quer silêncio para trabalhar na sua mente. O Espírito Santo quer silêncio para se comunicar com você. Por isso que Elias, quando entrou na caverna, lembram Elias? Depois de caminhar 40 dias, entrou na caverna lá no Monte Horebe e veio uma tempestade, veio fogo, mas Deus não estava se manifestando nas tempestades e no fogo. Veio um vento muito forte, mas Deus não estava presente no vento muito forte. E então veio uma brisa mansa e suave. E Elias entendeu que era Deus. Deus se manifesta no silêncio. A paz que você procura, meu querido irmão, está no silêncio que você não faz. Silêncio aos pés de Jesus Cristo, para assimilar a mente de Jesus Cristo e receber o Espírito que Jesus prometeu, o Santo Espírito. E ainda no verso 28 da primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, verso 28. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Boca fechada, nenhum som. Fale consigo mesmo calado. Ninguém tem direito de produzir o barulho dentro da igreja, interferir na comunhão do outro. Por isso diz aqui no verso 33. Verso 33, porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. Não confusão, mas ordem, paz, harmonia. Queridos, esta é a orientação que Jesus Cristo está dando para a sua igreja. Na parte de terça-feira, o sermão de Pedro. O sermão de Pedro foi uma prova irrefutável de que ele tinha sido batizado pelo Espírito Santo. Porque ele pregou um sermão e se converteram 3.000 almas. Queridos, quando uma pessoa é batizada pelo Espírito Santo, todos sabem, todos percebem, todos sentem. Pedro, batizado pelo Espírito Santo, era muito diferente daquele Pedro antes do batismo do Espírito Santo. Convido você para ler Atos capítulo 2 e o verso 17. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos mancebos terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Percebam, queridos, que Deus prometeu para a sua igreja o batismo do Espírito Santo. Pedro está citando aqui Joel, capítulo 2, verso 28. Esta profecia de Joel, capítulo 2, tem dupla aplicação. Pedro aplicou para o dia do Pentecostes, mas também esta profecia diz respeito ao batismo do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo em forma de chuva serôdia potencial, agora no tempo do fim, justo antes da volta de Jesus, antes do fechamento da porta da graça, exatamente para a conversão de uma multidão maravilhosa, a maior de todas as conversões, queridos. O povo de Deus será batizado pelo Espírito Santo, e isto vai resultar na pregação das 3 mensagens angélicas, como se fosse uma só mensagem compacta, na voz do 4º anjo, de Apocalipse capítulo 18. Lá diz no capítulo 18, verso 4, sai dela, povo meu. Quando o povo de Deus, batizado pela chuva serôdia do Espírito Santo, proclamar as 3 mensagens angélicas compactas, como se fosse uma, dizendo, sai dela, povo meu. Queridos, haverá uma grande conversão como nunca houve, como resultado do batismo do Espírito Santo. A profecia de Joel tem dupla aplicação. Se cumpriu na chuva temporando o Espírito Santo no dia dos apóstolos, e vai se cumprir agora no tempo da chuva serôdia do Espírito Santo, antes da porta da graça se fechar. Aleluia! Mas aqui em Atos capítulo 2 não está falando só do derramamento do Espírito Santo agora no tempo do fim. Vejam aqui no capítulo 2 e o verso 19. E farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumo. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. O grande e glorioso dia do Senhor é o dia da volta de Jesus Cristo. A volta de Jesus Cristo dá início ao grande sábado milenial, que vai durar 1000 anos.
Estes 1000 anos de Apocalipse capítulo 20, o povo de Deus estará no céu com Jesus Cristo e a terra estará vazia, em trevas, um caos, um abismo, e aqui Satanás estará preso. Mas, queridos, este grande e glorioso dia do Senhor é uma profecia que está apontando para o dia da volta de Jesus Cristo. Mas isto não vai acontecer antes que ocorram estes sinais novamente no céu e na terra. Aqui diz, haverá o sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes de chegar o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Uma multidão será salva. A pregação do Evangelho agora no tempo do fim será corroborada por manifestações nos céus e na terra. As potências dos céus serão abaladas, Deus corroborando com a pregação do Evangelho para a conversão de uma grande multidão. O sermão de Pedro foi um sermão bíblico, usando os textos do Antigo Testamento, e ele se concentrou na ressurreição de Jesus Cristo. Porque a ressurreição de Jesus Cristo é a esperança de que todos nós, mesmo que morramos, seremos ressuscitados. O que é a morte para o cristão que crê em Jesus? O que é a morte? Nada. É um sono tranquilo, é um sono inconsciente, aguardando a trombeta de Deus que soará e a voz do arcanjo que ressuscitará os mortos em Cristo. Queridos, a ressurreição de Jesus Cristo é a certeza de que todos os nossos queridos que já morreram serão ressuscitados, glorificados, como Jesus foi ressuscitado, glorificado. Todos os que ressuscitarem terão este corpo glorificado espiritual semelhante ao de Jesus, porque nós teremos um corpo semelhante ao dele. É isso que está escrito aqui em Filipenses capítulo 3 e o verso 21, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso. O nosso corpo abatido, pecaminoso, será transformado num corpo glorioso como o corpo glorioso de Jesus Cristo. Aleluia! Que bendita esperança! Jesus ressuscitou para cumprir as promessas. O que é que um Jesus Cristo morto poderia fazer com as dezenas de promessas que ele fez em vida? Queridos, Jesus tinha que ressuscitar para cumprir com as promessas, as dezenas de promessas. Lembra-se você daquela promessa que Jesus fez em João capítulo 14, verso 1 a 3? Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, voltarei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, vós também estejais. O que é que Jesus Cristo poderia fazer para cumprir esta promessa, se ele continuasse morto? Se ele estivesse preso dentro do túmulo de José de Arimateia? Queridos, Jesus Cristo tinha que ressuscitar. Bendito seja Deus, porque Jesus Cristo vive, ele ressuscitou. O anjo disse para Maria, ele não está aqui, porque já ressuscitou. Nós adoramos um Cristo vivo, e porque ele vive, nós também viveremos. Aleluia! A ressurreição de Jesus Cristo trouxe vida e esperança para o cristianismo. Quão triste seria a história do cristianismo se o último capítulo da vida de Jesus Cristo fosse o túmulo de José de Arimateia, com aquela pedra e o selo romano prendendo Jesus Cristo, prendendo o corpo de Jesus Cristo ali dentro daquela tumba. Mas, queridos, bendito seja Deus. O cristianismo não termina no túmulo. O cristianismo não termina na morte de Cristo. O cristianismo tem a sequência da ressurreição. A sepultura está vazia, o túmulo está aberto, Jesus Cristo ressuscitou e ele subiu ao céu e ele prometeu voltar. A ressurreição de Jesus é a esperança de todos nós. A ressurreição de Jesus Cristo incendiou os discípulos, reanimou-os e eles foram batizados pelo Espírito Santo. E eles saíram cheios do Espírito Santo e cheios da bendita esperança, porque Jesus Cristo estava vivo e vivo para sempre. Aqui em Apocalipse capítulo 1, verso 18, Jesus disse, eu que vivo e fui morto, mas eis aqui, estou vivo para todo sempre. Aleluia! Nós adoramos um Deus vivo. Amém? E tenho as chaves da morte e do inferno. Jesus Cristo tem as chaves da morte. Ele abre a sepultura. Ele chama, filhos de Deus ressurjam, porque o vosso Pai vos chama. Queridos, é essa bendita esperança que nos dá ânimo e força para continuar lutando, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. Aquele que ao descer do céu vai ressuscitar os nossos entes queridos e vai reunir as famílias separadas para nunca mais nos separarmos.
E então seremos arrebatados para o céu, para vivermos para sempre com o Senhor. Aleluia! Na parte de quarta-feira, a exaltação de Jesus Cristo. Jesus Cristo diz aqui em Atos capítulo 2, verso 33. Abra sua Bíblia. Atos capítulo 2 e o verso 33. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Jesus Cristo foi humilhado ao nascer da Virgem Maria, recebendo um corpo humano. Queridos, já teria sido uma humilhação para o Filho de Deus assumir o corpo humano como Adão, lá no Jardim do Éden, um corpo maravilhoso, glorificado. Mas não, Jesus Cristo assumiu o corpo humano depois de 4.000 anos de pecado. Jesus Cristo sentia fome, sentia frio, sentia sede, sentia cansaço. Queridos, Jesus Cristo assumiu um corpo humano já enfraquecido por 4.000 anos de pecado, mas moralmente, espiritualmente, ele era tão santo quanto Adão. Não existia nenhuma mácula em Cristo, não existia em Jesus Cristo nenhuma inclinação para o pecado, nenhuma tendência para o pecado, porque ele foi gerado pelo Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. Lucas 1,35 diz: e o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Queridos, Jesus Cristo nasceu santo, moral e espiritualmente. Ele era santo, porém um corpo físico enfraquecido por 4.000 anos de pecado. Este foi o período de humilhação do Filho de Deus. Mas uma vez Jesus Cristo tendo ressuscitado, ele ressuscitou com um corpo glorificado, subiu ao céu. E no 50º dia depois da sua ressurreição, exatamente no dia da festa do Pentecostes, Jesus Cristo foi exaltado e entronizado no céu, no santuário celestial, como nosso sacerdote. Leia comigo os versos 34 a 36 de Atos capítulo 2. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita. É uma profecia de Davi com relação ao Messias. Assenta-te à minha direita. Jesus Cristo foi exaltado no céu, assentou-se à direita do Pai. E o verso 35, até que ponha os teus inimigos por escabelo dos teus pés. Jesus Cristo é aquele que batalha contra Satanás. Jesus Cristo é aquele que destrói Satanás. Verso 36, saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Abra sua Bíblia agora, meu querido irmão, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15. Falando da ressurreição de Jesus Cristo e da missão dele de destruir a Satanás. Leia comigo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versos 21 em diante. Porque assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Até o fim deste conflito com Satanás. E o fim deste conflito com Satanás será no final dos 1000 anos. Quando a cidade santa descer do céu e os ímpios ressuscitarem, conforme diz em Apocalipse 20 e o verso 5, que o restante dos mortos não ressuscitarão até que os 1000 anos acabem. Então, no final dos 1000 anos, os ímpios ressuscitam. A Nova Jerusalém desce do céu. E os ímpios, instigados por Satanás, vão marchar contra a Nova Jerusalém e cercá-la. Mas vai descer fogo do céu e vai queimá-los, destruí-los. Este é o fim. Por isso diz aqui, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15 e no verso 24. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que ele reine, Jesus reine, até que haja posto a todos os inimigos debaixo dos seus pés. Verso 26. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte. A morte tem um nome, Satanás. Vai ser o último a ser aniquilado. E o verso 27. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Estão percebendo? Jesus Cristo cumpriu aquela profecia que diz: todo o poder me é dado no céu e na terra.
É Ele quem coloca todas as coisas debaixo dos seus pés. E diz o verso 27, mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. O Pai não está sujeito ao Filho. Quando diz que todas as coisas no céu e na terra estão sujeitas a Cristo, é óbvio que não se refere ao Pai. Por isso diz o verso 28, e quando todas estas coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Quando Cristo, no final dos 1000 anos, destruir os ímpios e destruir Satanás e criar um novo céu e uma nova terra, então Jesus Cristo colocará o controle e o domínio nas mãos do Pai. E o Pai reinará sobre todos e sobre tudo. E Jesus Cristo assumirá sua posição como cabeça da família humana, como o segundo Adão, aquele que se tornou um de nós e que se tornou um de nós para todos sempre. Ele estará na dianteira da família humana para todos sempre, enquanto que o Pai estará na liderança e no governo mundial e no governo do universo. É isso que Paulo está dizendo aqui nos versos 27 e 28 do capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. Vou ler de novo. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho, Jesus, se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus o Pai, seja tudo em todos. Aleluia! Aleluia! Percebam então, queridos, que a humilhação de Jesus Cristo durou os 33 anos de vida na terra. Porém, quando ele ressuscitou glorificado, ele foi exaltado no céu, entronizado no céu, e isto dura até o final dos 1000 anos, quando ele queimará os ímpios e queimará Satanás. Então ele criará um novo céu e uma nova terra. E agora ele coloca tudo nas mãos do Pai, para que o Pai governe sobre tudo e todos. Ele voluntariamente se sujeita ao Pai. Aleluia por estas revelações da palavra de Deus. Na parte de quinta-feira, as primícias. As primícias nos lembram a festa das primícias. A festa das primícias ocorreu com a ressurreição de Cristo. E quando Jesus ressuscitou, não ressuscitou sozinho. Queridos, quando Jesus ressuscitou, uma multidão ressuscitou com ele. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 27. Mateus capítulo 27, versos 50 em diante. E Jesus, clamando outra vez, com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Jesus Cristo é as primícias daqueles que morreram. Mas Jesus Cristo ressuscitou não sozinho, mas muitos corpos de santos ressuscitaram com ele. Portanto, uma multidão chamada primícias dos mortos, ressuscitada com Jesus Cristo, eles ascenderam ao céu com Jesus Cristo. Queridos, a festa das primícias foi marcada pela ressurreição de Jesus e desta multidão que ascendeu com ele ao céu. Mas a festa das primícias, que começou no dia das primícias, dia 16 de Nisan, ela terminou no dia do Pentecostes, 50 dias depois. Portanto, queridos, a festa das primícias também aponta para aquela grande colheita que foi feita no dia do Pentecostes, quando um sermão de Pedro converteu 3.000 almas, depois 5.000 se converteram e o número dos crentes foi crescendo e se multiplicando. Convido você para ler Atos capítulo 2 e o verso 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. Queridos, as primícias nos apontam para esta grande multidão que se converteu como resultado do dia do Pentecostes. Assim como está escrito em Atos capítulo 2, verso 38, nós lemos aqui: E disse-lhes Pedro, arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar.
A promessa do Espírito Santo era para eles e é para nós, a todos quantos o Senhor chamar. Você está sendo chamado para receber esta promessa, queridos. Quando as pessoas são tocadas pelo Espírito Santo, o Espírito Santo produz o arrependimento. Exatamente como diz aqui no verso 38, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado. O Espírito Santo produz o arrependimento. O Espírito Santo nos leva à confissão dos pecados. E o Espírito Santo nos leva ao batismo. E quando somos batizados nas águas, estamos então nascendo da água e do Espírito. Mas Deus tem algo maior e melhor para você, chamado batismo do Espírito, que é algo que você vai receber com a chuva serôdia do Espírito Santo na sua vida. Aleluia! Meu querido irmão, você tem que passar pela experiência pentecostal. Você tem que ser cheio do Espírito Santo. Você tem que buscar com lágrimas, confissões e jejuns o batismo do Espírito Santo cada dia. Ele se renova na sua vida diariamente e o Espírito Santo vai dando para você a mente de Jesus, o caráter de Jesus, comunicando-lhe a vida de Jesus Cristo e dando para você todos os traços de caráter de Jesus Cristo, chamado na Bíblia de o fruto do Espírito Santo. E o Espírito Santo dará também para você dons, segundo Ele quiser, dons para serem ministrados, dons para serem usados para pregação, dons para serem usados para edificação da igreja. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu querido irmão, e encha o teu coração com a bendita esperança de que Jesus vai voltar muito em breve, um pouquinho mais de tempo, e o que há de vir, virá e não tardará. Deus derrame sobre você o Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém.